Despeja-se água em um recipiente que apresenta um vazamento. A massa m de água no recipiente, em função do tempo, é dada por esta função, m em função do tempo, para t maior ou igual a zero, em que a massa está em gramas e o tempo em segundos. Item A. Em que instante a massa de água é máxima? B. Qual é o valor de sua massa, ou seja, qual é o valor dessa massa quando ela atinge o máximo? Qual é a taxa de variação da massa em quilogramas por minuto? Item C, no instante t igual a 2 segundos. E item D, no instante t igual a 5 segundos. Então vamos contextualizar o problema e analisar, ver o que o enunciado pede. Essa função m como função do tempo, ela mostra como a massa de água está variando no interior deste recipiente. Nós temos aqui dois termos positivos. Veja que para t igual a zero, a massa inicial é 20 gramas. Além disso, nós temos o seguinte, temos esse termo que é positivo. À medida que o tempo passa, esse termo vai aumentando. E temos este termo também, só que ele é negativo. À medida que o tempo passa, este termo vai aumentando. No entanto, a contribuição dele é de diminuir o valor da massa. Então, o que nós temos aqui é um recipiente que está, ao mesmo tempo, enchendo, ou seja, está entrando água nesse recipiente, mas como ele apresenta um vazamento, o termo que, de certa forma, está associado a esse vazamento é esse termo negativo, que corresponde à redução da massa de água. Bom, no item A ele pede o instante em que a massa de água é máxima. Vamos analisar o seguinte, vamos ver o gráfico dessa função, como é que a massa está variando no decorrer do tempo. A nossa variável independente é o tempo, então eu vou fazer o tempo variar de zero, vou colocar aqui inicialmente a 6 segundos. Vamos escrever agora a função que eu vou chamar aqui de m, que é 5 vezes t elevado a 0,8 menos 3 vezes t, mais o termo final que é 20. Então essa é a função que representa a quantidade de massa em um determinado instante. Então vamos ver como é que fica a cara do gráfico m em função de t. No eixo x eu vou colocar o tempo em segundos. No eixo y, a massa em gramas. Vou colocar aqui umas linhas de grade para ficar melhor de analisar. Então veja, esse é o comportamento da função no decorrer do tempo. De 0 a 6 segundos, a função tem esse comportamento. Então veja que no tempo t igual a zero, a gente tem inicialmente uma massa de 20 gramas de água. Essa massa vai aumentando, essa taxa de aumento vai diminuindo com o tempo, atinge um determinado máximo, veja aqui que talvez um pouco depois aqui de 4 segundos, e depois passa a diminuir. Pelo menos até o instante t igual a 6 segundos, esse é o comportamento. O que eu pretendo calcular aqui é o máximo dessa função, ou seja, o momento em que a função a variável dependente deixa de aumentar e passa a diminuir a partir de um determinado instante. Nesse instante aqui é o máximo da função. Se você lembrar lá dos conceitos de cálculo, para nós calcularmos o máximo de uma função, nós vamos pegar a função e derivar em relação ao tempo e igualar a zero. Veja, a derivada da função m e no tempo indica
representa a taxa de variação dessa função no decorrer do tempo. Quando essa massa atinge o máximo, é o momento em que ela deixa de variar. Sua taxa de variação naquele instante é zero. Então vamos pegar essa função m e derivá-la em relação a t. Então, a derivada de 5t elevado a 0,8 menos 3t mais 20. Isso aqui é igual a zero. Então, 0,8 vezes 5, 4. T elevado a 0,8 menos 1, que dá menos 0,2. A derivada de menos 3t é menos 3. E a derivada de 20 é zero. Então, menos 3 igual a zero. Então, vamos resolver essa equação para t. Vou manipular um pouco aqui essa expressãozinha da seguinte forma. Eu vou passar 3 para o outro lado da igualdade. Então, 4t elevado a menos 0,2 igual a 3. T elevado a menos 0,2 igual a 3 dividido por 4. Eu vou escrever esse menos 0,2 como sendo t elevado a menos um quinto igual a 3 dividido por 4. Como esse expoente está negativo, eu posso escrever como 1 sobre t elevado a um quinto igual a 3 sobre 4. Bom, posso inverter tudo também. T elevado a um quinto é igual a 4 dividido por 3. Vou elevar dos dois lados a 5. Então, t elevado a um quinto vezes 5 é t. E esse cálculozinho aqui dá 4,21 segundos. Ok? Como era previsto lá no gráfico, se nós observarmos aqui, em 4,21 segundos, nesse ponto aqui é onde a função atinge o máximo, certo? Qual é o valor dessa massa? Ou seja, qual é o valor da massa quando essa função atinge o máximo? Então eu quero saber no item B qual é o valor da massa no instante t igual a 4,21 segundos. Isso aqui é igual a, vamos substituir 4,21 na função, então 5 que multiplica 4,21 elevado a 0,8 menos 3 vezes 4,21 mais 20. Então a massa no instante 4,21 é igual a 23,2 gramas. Aqui é o gráfico. Veja que eu tenho 23,16 arredondando 23,2 gramas no instante t, que é o eixo x, 4,21. Item C. Qual é a taxa de variação da massa em quilogramas por minuto? Em t igual a 2 segundos e t igual a 5 segundos. A taxa de variação da massa é a função que é resultado da derivada da função m. Essa função está aqui. Eu quero dm dt
para t igual a 2 segundos. Ou seja, 4 vezes t elevado a menos 0,2, ou seja, 2 vezes elevado a menos 0,2 menos 3. Ao fazer esse cálculo aqui, nós vamos encontrar 0,48 gramas por segundo. A gente está falando de taxa de variação, massa dividido por tempo. Só que ele pede em quilogramas por minuto. Então vamos converter isso aqui para quilogramas por minuto. Então eu tenho 0,48 gramas é 0,48 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Por segundo, o segundo é uma fração de 1 sobre 60 do minuto. Fazendo este cálculo, nós vamos encontrar 0,03 quilogramas por minuto. E no item D, o problema pede algo similar, só que no instante t igual a 5 segundos. T igual a 5 segundos. Então eu quero dm dt para t igual a 5 segundos. Faça o mesmo procedimento, só que ao invés de 2 você coloca 5 aqui nesta função. E o resultado será dm dt para t igual a 5 é menos 0,1 gramas por segundo, que em quilogramas por minuto será 0,06 quilograma por minuto. Vamos dar uma olhada também na função derivada. Vou escrever aqui uma função dm t elevado a menos 0,2 menos 3. E vou traçar aqui o gráfico de dm em função de t. Aqui está. Então veja, para t igual a 2 segundos, t igual a 2 segundos, 0,48, e para t igual a 5 segundos, menos 0,1. Ou seja, nesse momento aqui, o recipiente está esvaziando. Há uma taxa muito pequena ainda, mas está esvaziando, até porque esse instante t igual a 5 segundos é posterior ao instante em que a massa de água é máxima. 4,21, a derivada da função é zero. Então é isso, pessoal.